Queridas, eu quero, iniciar esse tempo aqui dizendo, eu realmente estou na total dependência de Deus. Aliás, a gente sempre está, Mas tem situações assim que você fala, meu Deus, eis-me aqui, Eu quero somente fazer a vontade do Senhor e não a minha, E o que o Senhor vai derramar hoje aqui sobre a minha vida, a sua vida, eu já chorei muito em casa. E aí, quando eu cheguei aqui, o Senhor permitiu eu sentir novamente, aquilo que Ele estava me levando a sentir em casa, enquanto Ele falava sobre o que Ele quer fazer, assim, nas nossas vidas, sabe? Tem algumas irmãs que não puderam estar aqui, mas o Senhor escolheu eu e você para estar. E eu quero começar esse tempo dizendo assim, que o que o Senhor vai derramar na minha vida e na sua, nessa noite, Ele quer que nós sejamos agentes de transformação. E nós que estamos aqui recebendo, seja você convidada a estar aqui hoje, seja você alguém que já está aqui há muito tempo, seja você que é um membro, uma líder, uma pastora, o Senhor Ele vai nos dar uma missão nessa noite, para cooperar com aquilo que Ele quer fazer no corpo de Cristo. Então, queridas, assim, é algo muito forte, e eu clamo assim para que Deus possa me ajudar a transmitir da melhor forma, aquilo que Ele falou comigo, que Ele já vem falando. Eu até comentei, com a pastora Giovana e com a Catarina também, que desde quarta-feira, quando a pastora Sueli falou, que eu estaria ministrando hoje, quando eu pensava sobre o que eu compartilharia com vocês, vinha assim um tremor no meu corpo, um tremor, mas um tremor, irmãs, que era algo assim que eu falava, meu Deus, por que eu estou me sentindo assim? Era do alto da cabeça à planta dos pés, eu sentia o meu corpo tremendo. E, por um momento, eu tentei fugir disso que Deus queria falar. Eu tentei fugir, e aí eu pensei assim, Senhor, eu posso também falar sobre isso, que também é edificante, Às vezes a gente tenta, assim, ir por um outro caminho, E só para vocês entenderem, aí veio assim na minha mente, fala então sobre ter coragem para obedecer a Deus. Aí eu tinha até escrito, coragem para obedecer a Deus. E aí ontem vim aqui para a arrumação, junto com as meninas das células, Giovana, Gilda, E Deus, como a Giovana falou, Deus Ele nunca perde o controle de nada. E nós tivemos que trabalhar com o que tinha aqui. E tinha um banner, aí que nós usamos, que inclusive está ali, que ele não era neutro, ele tinha um tema, no banner, mas era o que tinha para usar. E aí, quando eu vi aquele banner, eu até lembrei do que Deus estava falando, que o Senhor falou sobre cura antes. Só que, se eu fosse pensar no tema ali que está ali, eu falei, como que eu vou encaixar isso, A Giovana até falou, não, fique em paz, A gente está brincando aqui sobre essa questão do tema. E tudo bem, aí hoje de manhã eu me tranquei, eu falei que o Denis fica aí com a Mirella, porque, meu Deus amado, Eu preciso, assim, ter a confirmação de Deus do que é para ser falado. E, amadas, o Senhor falou assim para mim, o que você está pensando em falar é o que eu quero que você viva, que era coragem para obedecer a Deus. Porque eu estava pensando em falar esse tema. E Ele falou, é você ter coragem de obedecer o que eu já tinha falado. E eu, amém, Senhor, Até compartilhei com elas. Então, queridas, eu quero aqui iniciar esse tempo, Eu contei assim isso para vocês, para que vocês também possam, o Espírito Santo possa começar a colocar no coração de vocês o que Ele está colocando no meu, sabe? Porque eu creio assim no poder das mulheres, na questão do que, se nós estivermos saudáveis, se nós estivermos saradas, nós podemos transformar uma sociedade, nós podemos transformar a igreja que nós fazemos parte, a comunidade, sarar, curar umas às outras. Então, se nós entendermos isso, sair daqui com essa missão, eu estou pegando o microfone quase 8h27, gente, 8h27, e eu quero até falar assim, na hora que terminar aqui, por favor, não saia correndo. Desfrute do tempo de comunhão. Sempre ele faz parte do que Deus quer fazer na nossa vida, mas hoje, especialmente no que Deus vai falar, ele é como se fosse a dinâmica prática da coisa. E você vai entender ao decorrer do que eu for falando aqui, que o Espírito Santo me ajude. Amém? Então, vou começar por Êxodo 1, a partir do 15 ao 17. Eu vou usar aqui duas mulheres como um pano de fundo da mensagem que o Senhor falou ao meu coração.
A Mari está aí para colocar ali no telão? Não sei quem que está transmitindo. Êxodo 1, do 15 ao 17. E diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, dizendo a elas: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Até aqui, né? Até o 17. Queridas, quase todas aqui são mães, né? Poucas que não são, mas acredito que até quem não é, sabe qual que é a missão de uma parteira. Qual que é a missão de uma parteira? Ajudar a trazer a vida, né? Não tirar a vida. E ali, o rei do Egito estava dando uma ordem para aquelas parteiras, para elas matarem. Mas o propósito delas existirem era ajudar a dar a luz, e não a tirar a vida, né? E o Senhor foi falando comigo em cima disso, que foi algo tão forte assim para mim, a respeito de que o Senhor também nos chamou para ser parteiras espirituais. Ser como essas duas mulheres, parteiras. E como parteiras, né, hoje em dia fala muito do parto humanizado. Graças a Deus eu tive um parto humanizado, apesar de não ter sido numa casa, né, assim, que tem esse nome. E eu lembro que a pessoa que me auxiliou ali a trazer a Mirella à luz, ela fez o papel de uma parteira. Queridas, ela me acolheu. Eu falei assim, gente, é o próprio Senhor Jesus aqui através dessa mulher. Ela me acolheu, me tratou com, sabe, com afeto, com... Você se sentia assim, segura, através daquela mulher. Ela me passava, assim, segurança, dizendo, você vai conseguir. Ela dizia, fica calma. Ela falou, você está indo tão bem. Queridos, mas eu não estava achando que eu estava indo bem. Eu achava que eu estava indo, meu Deus, cadê essa criança que não sai? Parece ser tão fácil, né, nos filmes, você vê lá, criança sai assim, você fala, Senhor amado, mas o que está acontecendo que passou tantas horas e essa criança não saiu, né? E elas, não, você está indo muito bem. E, sabe, assim, me encorajava. Eu falava, Senhor, eu estou sentindo, assim, uma graça, né, através dessa mulher. E aí, Deus me falando dentro dessa palavra sobre o papel dessas duas parteiras, que era trazer a vida e a gente se colocar nesse momento, você, mulher que está aqui, se veja como uma parteira. Uma das coisas que a parteira precisa, para ela poder acolher a outra mulher que vai ter a criança, é ela ser paciente, não é verdade? O que a gente vê que é o maior medo das mulheres na hora de ter neném? É elas serem duramente tratadas, não é verdade? Gente, eu já ouvi cada relato de pessoas, né, mulheres que, talvez uma de vocês aqui, algumas podem ter passado por isso, ter trauma na hora de dar à luz, porque a pessoa que te acolheu dentro daquele hospital não te tratou como uma parteira te trataria. Foi brusca, foi dura, foi grosseira, né? Usam até, às vezes, umas palavras, na hora de fazer, não doeu, e agora, né? Aí as pessoas, tipo assim, em vez de passar segurança, te deixa ainda mais insegura. E o Senhor falando sobre isso, falando do nosso papel, meu e seu também, de cada uma que está aqui individualmente. Nós temos a missão de a nossa irmã que está do nosso lado, não só aqui na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho. Sabe qual é o nosso papel? Sermos parteiras para essas mulheres. Sermos parteiras aqui dentro da igreja, fora, porque as mulheres, elas precisam uma curar a outra, uma sarar a outra. Todas nós temos traumas, todas nós temos uma história por trás da nossa vida. E sabe o que acontece? Às vezes, queridas, e glória a Deus que hoje não está sendo transmitido, obrigada, Jesus. Às vezes, nós podemos ter sido geradas debaixo de opressão. Talvez a gente não conheça a história aqui de cada uma. Às vezes você que está aqui, você já foi de uma outra igreja e que lá você foi duramente tratada. Às vezes você está aqui e você veio, as figuras de autoridade que você teve na sua vida, um pai, uma mãe, o ambiente que você cresceu,
pode ter sido um ambiente um tanto cruel, que faltava acolhimento, faltava afeto, faltava um trato, e a gente se acostuma. E o que acontece? Quando você se depara com mulheres, no mundo é assim, gente, eu conheço inúmeras mulheres de sucesso na carreira, mas que elas são mulheres frustradas, mulheres amargas, mulheres infelizes, mulheres que você vê assim que elas não têm, elas sangram em cima de outras mulheres, elas sentem competição. Você vê, o mundo é assim, o mundo é assim. Gente, eu falo assim, ó, eu sou da área comercial, eu gosto de lidar com homem para negociar, tratar coisa, porque parece que as mulheres, quando você está diante de uma mulher, ela não quer facilitar o caminho para você, ela quer dificultar. Quero ver se você é boa mesmo, Tati? Quero ver, mostra se você tem habilidade. Você vê que no mundo é isso que acontece. E muitas vezes, queridas, por conta do histórico, por conta do que nós já vivemos, a bagagem, sabe, às vezes decepções, frustrações, desilusões, que isso pode acontecer tanto fora quanto dentro da igreja, porque não é o fato de nós estarmos fazendo parte de uma congregação que significa que nós não vamos decepcionar e ser decepcionadas. Somos humanas, não é verdade? Às vezes a gente pode, num dia mau, sem querer, demonstrar na nossa face algo que, para aquela outra pessoa que recebeu, foi algo muito ruim, e ali já cria um bloqueio, já cria um isolamento, e a alma das pessoas, gente, eu chorei tanto dentro de casa, assim, porque o Senhor, Ele mostrava, assim, quantas almas estão feridas dentro da igreja, feridas. Eu vou ler aqui Isaías, vou até adiantar aqui Isaías, só para vocês ouvirem, se você puder anotar, Isaías 1:6. Olha o que diz. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos, nem atados, tampouco tratados com azeite. O que representa o azeite? A gente sabe que é a presença de Deus, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E até compartilhando com o Denis, que é sempre bom a gente, né, ter ali alguém para ouvir o que Deus está falando e até para testificar, né? Se a pessoa, assim, eu falei, Senhor, usa o Denis para ele me ajudar, né? A confirmar. E a gente vê, queridas, que existem coisas para ser tratada na nossa vida que quase tudo, né? Realmente é a presença do Senhor que faz. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o corpo cura o corpo? Quem aqui acredita que o corpo cura o corpo? Quando você está enfermo, você acredita que o seu corpo te ajuda a ser curado? Quem acredita? Porque tem pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, né? Que o corpo... Por que o médico ele fala assim? Olha, você tá com alguma enfermidade? Tenta ficar de repouso. Infelizmente, nessa leva de Covid, foi o que mais teve que acontecer, né? Eu falo por mim, queridas, eu peguei Covid com 7 meses de gravidez. Eu não pude tomar nada. A médica só falou assim, você precisa repousar, porque o seu corpo vai trabalhar para te curar. Eu falei assim, não, eu acho que eu vou morrer, porque ela está falando que não tem um remédio para eu tomar, eu vou morrer, porque você fica insegura. Como assim não tem remédio, não é? E, queridas, olha que coisa linda, olha que lindo. Se nós olharmos como o Senhor, com toda a perfeição, fez o nosso organismo, cada uma de nós aqui somos membro do corpo de Cristo. Eu não sei que parte do corpo que eu sou, tá? Alguma coisa eu sou lá, né? Pode ser a orelha, o nariz, eu não sei, gente. Mas tudo bem, só de ser parte do corpo, eu já estou feliz, né? Talvez você já tenha tido a revelação de quem você realmente é. A gente até fez uma dinâmica na célula, pregando sobre o corpo, e aí a gente perguntou assim, se fosse para escolher, que parte do corpo você queria ser? As meninas estão aqui, elas lembram. Aí uma falou, a boca, a outra, a cabeça, porque a cabeça pensa e decide o que vai acontecer, né? Interessante isso. Então, queridas, o corpo, ele, por si só, eu creio que por isso o Senhor fala para nós não deixarmos de congregar.
Não deixe de congregar, porque nós vamos ser curadas na mesa, na comunhão com as nossas irmãs, nós vamos ser saradas. Mas eu quero te falar uma coisa. Gente, a Catarina está por aí? Tá. Eu quero te falar uma coisa. Nós podemos vir aqui, sentar à mesa e sairmos do mesmo jeito. Você sabia? Gente, tem muitas famílias que elas se sentam à mesa juntos, mas eles não se curam, não se tratam, porque não há relacionamento. Não há, como eu posso dizer, conversas profundas, ninguém se conhece. As pessoas sentam, não tem intimidade. Estamos aqui, eu estou aqui, ó, a Tati está aqui na minha frente, a Dani. Eu posso sentar aqui e ser superficial, como muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente vem e a gente se acostuma. Aquela coisa bem, paz Andréia, tchau, beijo. Só que muitas vezes, a minha irmã, eu precisava acolher. E às vezes, eu não tenho essa visão. Eu não consigo entender qual o propósito da comunhão. E aí nós transferimos para Jesus algo que Ele deu de missão para nós. Nós dizemos, vou orar por você. Vou orar que o Senhor vai curar a sua alma. Você está triste na alma, sua alma está aflita, você está presa, está cativa. Eu vou orar por você. É fácil, queridas, falar, vou orar por você. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Por favor, não estou dizendo que não temos que orar, porque, aliás, que a oração, ela é amar em segredo. Quantas pessoas a gente ama que elas nem sabem? Eu creio que aqui tem alguém que me ama e eu não sei. Né? Eu creio nisso. Né? Eu creio que vocês oram também por mim. E glória a Deus, isso é muito necessário. Mas existe uma parte que precisa de uma ação do corpo para trazer essa cura. E o que o Senhor estava falando para mim é como que o Satanás ele tem enfraquecido a igreja de Cristo, justamente, queridas, por conta de muitas almas estarem feridas, decepcionadas, desiludidas, frustradas. E muitas vezes, nós somos a alma que foi ferida, e além de ser ferida, nós somos aqueles instrumentos usados para ferir, nem sempre com a intenção. Eu vou crer que não é com a intenção, né? Porque até porque se a pessoa fala, não, eu quero ver alguém mal. Misericórdia, mas dizem que existe, né? Dizem que mesmo fazendo parte da igreja, existem pessoas que oram contra. Gente, nessa parte eu prefiro ser ingênua e crer que não. Mas no final eu sei que sim. Mas assim, é porque foge totalmente do evangelho, né? Eu não consigo pensar que eu estou aqui te contando uma bênção e alguém está sentado olhando assim, ela está se sentindo. Ai, gente, eu não consigo parar para pensar nisso, sabe por quê? Isso foge totalmente da essência de Cristo. Então, eu prefiro ficar com a minha mente assim, como diz, né, se a mente está boa, os olhos estão bons, e glória a Deus, Senhor. Né? Às vezes é melhor você se fingir de doido, senão você é contaminado e você fica ferido, e você vai fazer isso com outras pessoas. E o que o Senhor, Ele quer fazer conosco hoje, o dia de hoje, vai ter muitas outras coisas maravilhosas no que está por vir para nós, mulheres, aqui através da igreja, mas hoje, o Senhor, Ele quer sarar a nossa alma. Ele quer nos curar de todas as ofensas, talvez ofensas que nós nos fizemos aqui dentro sem saber, ou ofensas que veio da nossa origem, do nosso lar, e aí, infelizmente, chega aqui e a gente não consegue. Quando eu cheguei aqui na Videira, eu lembro que dos meus bloqueios era confiar em pessoas. Algumas pessoas que são mais perto conhecem um pouquinho da história. Então, queridos, eu fiquei 2 anos, praticamente, sendo parte do corpo de Cristo, amando a Jesus, porque quem me conhece desde que eu cheguei sabe que praticamente sempre foi a mesma coisa, né, Shirley? Assim, eu sempre amei o Senhor, como muitas aqui também amam. Só que, queridos, por 2 anos, você acreditaria se eu falar para você que eu só cumprimentava meia dúzia da igreja? Ainda mais se tratando de alguém comunicativa, né? Que quem olha e conhece um pouco fala, você é comunicativa, né? Tudo. Você conseguiria imaginar isso? Meia dúzia da igreja?
eu não tinha relacionamento dentro da igreja, porque eu pensava assim, tudo falso. Só eu pensava sobre isso, será? Me ama? Eu amo a sua vida. Eu, como amo a minha vida? Você nem me conhece? Ah, eu amo a sua vida. Gente, como assim, né? E depois eu fui entendendo que quando o amor de Cristo está em nós, nós temos capacidade de amar alguém que nós vimos agora. Aí eu falei, agora me fez sentido tudo faz sentido. Eu amo, eu também amo você, eu amo. Gente, que tremendo. Mas quando eu cheguei, foi dessa forma. Eu não poderia estar assim até hoje? Poderia, se eu tivesse escolhido ser assim. Quantas pessoas estão dentro da igreja, homens e mulheres, mas elas não têm relacionamento profundo com ninguém. E sabe qual que é o problema? Nós, às vezes, não temos sabedoria e nos deixamos ser usadas para confirmar, fortalecer um bloqueio que a pessoa sempre teve. Imagina só, alguém como eu, que já tinha a questão, né? Provavelmente isso daí tem a ver com a minha história, sim. A pessoa já tinha aquela dificuldade de confiar. Aí eu venho aqui na Karen, estou chegando na igreja. Karen, estou passando por umas situações, Karen, não sei o quê. Aí a Karen, amém, eu vou orar por você. Até então eu estou achando que a Karen vai orar por mim. Daqui a pouco, a Karen sai defamando tudo que eu falei. A Karen sai ali com maldizendo. Nossa, você viu a Fabíola? Gente, imagina o que isso vai fazer numa pessoa que ela ainda está ferida. Ela ainda não está curada. Quantas vezes Satanás, ele quis matar o projeto de Deus na minha vida, e eu sei que não é só na minha. Eu sei que eu nunca me pus como vítima, glória a Deus por isso. Então eu sei que o que eu estou dizendo, muitas de vocês estão se encontrando com isso. E glória a Deus, assim, que o Senhor nessa noite, Ele me trouxe aqui, eu sei que isso é denunciar o que Satanás tem feito no nosso meio como igreja. Nós estamos aqui como mulheres, mas eu creio na nossa força transformadora, e que através da nossa vida, do que está acontecendo hoje, os homens vão ser alcançados. Há maridos, sabe, há filhos que estão feridos na alma, eles estão encarcerados por conta de ofensas, por conta de decepções. Eles não têm vivido o chamado que o Senhor tem para eles. Como aquele rei fez, o rei falou assim, se a mulher for ter um menino, você mata. Sabe o que Satanás ele quer fazer? Muitas vezes ele quer matar aquilo que Deus tem, o sonho, o projeto que Deus tem na vida do nosso irmão, ele quer matar. E às vezes, sem perceber, nós somos usadas e usados, né, os homens também, para matar o projeto, aquilo que o Senhor queria que você fosse instrumento para dar à luz. Ser usadas para dar à luz aquilo que o Senhor quer fazer na vida do seu irmão, da sua irmã que está do seu lado. E, queridas, às vezes a gente usa a desculpa, mas eu não recebi isso. Mas quando eu era de uma célula, não era assim. Por que eu vou tratar os meus liderados assim? E sabe o que acontece? O círculo, né, vira um ciclo, na verdade. O ciclo se repete, se reproduz. Era assim na minha época. Era opressão, era dureza, era aspereza. Não tem que ter nada de afeto. Tem pessoas que elas têm dificuldade em dar, mas em também receber. Você já tentou ser carinhosa com alguém que é super duro? Minha mãe antes, gente, ela era essa figura. Ela falava, menina, para de besteira. Mas eu entendia, era alguém ferida. Ela era muito ferida, e hoje, nossa, gente, é outra pessoa. Ela é convertida hoje, glória a Deus. O amor de Cristo alcançou ela. E ela assim, nossa, eu falo, gente, a minha mãe é outra mulher, né? Mas porque ela foi curada. E ela tinha dificuldade, tanto de dar, quanto de receber. Então, queridos, o Senhor, Ele quer mudar isso na nossa história, na nossa vida. Ele quer nos curar. E eu coloquei aqui, né? O que essas duas parteiras nos ensinam? Elas nos ensinam algo tremendo.
várias coisas, né? Primeiramente, temer a Deus, acima de tudo. Porque ali elas colocaram a vida delas em risco. Queridas, vocês acham que é fácil? Qualquer pessoa que seja instrumento aqui de Deus, subir aqui para falar algo, que é o que Deus quer falar? Você acha que não passa na nossa cabeça assim? Meu Deus, depois que eu tocar nesse assunto, ninguém mais vai querer andar comigo. Vocês imaginam que isso não passa? Porque é umas coisas assim que é legal a gente conversar, porque às vezes Deus, Ele quer usar você que está sentada aí, irmã obreira, irmã pastora, irmã também líder, irmã membro. Em nome de Jesus, eu creio que você pode ser um instrumento poderoso aqui. Mas às vezes nós deixamos de ser instrumento de Deus, porque nós não queremos, a gente não quer fazer a vontade de Deus, não obedece o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, mas porque nós queremos preservar a nós mesmos. Não quero me expor, não quero ser alvo de críticas, porque depois que eu sair daqui, vão começar a falar, você viu lá, sempre vai ter, né, a língua. Gente, é algo assim que eu vejo que eu tenho entendido assim, que quando a gente tem muita essa preocupação, quase sempre, não vou dizer que é sempre, né? Quando a gente tem muita essa preocupação do que vão falar de nós, muito provavelmente é porque a nossa mente, ela é uma mente muito crítica a respeito do outro. A Karen veio aqui e abriu o culto, né? Se a minha mente ainda fosse uma mente como quando eu me aproximei, pode ser ou pode não ser, que eu poderia ficar, nossa, Karen está com aquela blusa, não sei o que, está horrível. Tá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Queridas, o Senhor quer tirar do nosso meio a maledicência. Existem pecados que a gente faz um carinho nele e nós não queremos combater, mas eu quero dizer, assim como eu tinha comentado com algumas irmãs, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome do Senhor Jesus. E às vezes Satanás, ele quer nos oprimir. Quem é você para falar alguma coisa? Eu, Fabíola, não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas eu sou filha daquele que é tudo. Aquilo que é tudo em mim, que é tudo em nós. E eu não tenho parte com ele. Gente, eu estou numa guerra que vocês não têm noção. Eu falei até para algumas pessoas, eu estou com sangue no olho. Pastor Miguel ia gostar dessa fala. Pastor Miguel, eu não sei um dia se você for ver isso. Queridas, eu estou, porque eu falei assim, o diabo tem feito, nós temos ficado caladas. Muitas vezes eu tenho certeza que não sou só eu que vejo isso. Creio que aqui tem muitas mulheres, instrumentos que o Senhor mostra. Mas aí sabe o que a gente faz? Nada. Ninguém está falando. Não vou falar também, porque daí se eu falar, aí eu tenho que me expor. Isso, e aí o que acontece? O inimigo ganha território. Muitos soldados feridos. Soldados que já não estão mais aqui. E outros que estão, mas estão sangrando. Soldados que estão feridos. Como podemos curar se estamos feridos? Então, queridas, eu creio assim, né, que o Espírito Santo, ele está falando conosco. E o que essas parteiras nos ensinam também, além de temer e obedecer a Deus, em primeiro lugar, porque ali elas poderiam ter perdido a vida, mas ainda assim elas preferiram obedecer ao Senhor e não fazer o mal. Ali em Êxodo 1, do 20 ao 21, olha que tremendo, que poderoso que aconteceu, por conta delas terem feito o que Deus queria que elas fizessem. Que era o quê? Ajudar a dar a luz. A luz ao quê? Aos sonhos, ao projeto que Deus tinha na vida daquelas mulheres. A benevolência de Deus sobre aquelas mulheres. Elas não frustraram a benevolência de Deus sobre aquelas mulheres. Porque o filho, ele é uma benevolência, né? É uma dádiva. O filho, ele é uma bênção, nós dizemos, né? Isso. Da mesma maneira, tudo aquilo que é gerado espiritualmente por Deus em nós é também dádiva, é benevolência, é virtude do Senhor. Aquelas duas parteiras, elas se recusaram a frustrar o projeto. E olha só o que aconteceu. Diz
Êxodo 1, 20 ao 21. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, porque aquelas parteiras se recusaram a fazer o que o inimigo queria. E o povo se fortaleceu, e eu e você somos as parteiras que vamos ajudar o nosso povo a se fortalecer. Amém? Por isso, visto que as parteiras temeram a Deus, no 22, Ele concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias. Olha o que acontece quando nós nos deixamos ser instrumento para gerar, para ajudar o outro a gerar aquilo que Deus tem na vida dele. Quando você, enquanto mulher, ajuda a outra mulher que está do seu lado a gerar aquilo que Deus quer gerar na vida dela. Nossa, né, às vezes a gente vê assim, às vezes um potencial de algo e a gente fala, eu que não vou falar. Ah, Dani, você canta, mas você não vai saber da minha boca isso daí. Eu que não vou confirmar. E muitas vezes o Senhor gostaria de usar a minha vida para testificar, falar, Dani, pode ir. O Senhor é contigo, minha irmã. Querido, você consegue visualizar? Tem gente que tem, igual eu tenho uma questão com a visão, futuro, né? Eu não vejo só o agora. E às vezes eu estou falando algo e eu consigo ver lá na frente. Imagina, gente, nós aqui, estamos em uma 100, Gil? 100 mulheres? 96, glória a Deus. Gente, 96 mulheres. Imagina cada uma de nós entendendo isso, todas. E a gente derramando sobre as irmãs que não puderam vir. Elas nem sabem, mas elas vão ser beneficiadas. Porque nós vamos ser instrumento também na vida delas, a gente já vai ter entendido, já entendemos o que Deus está falando. Então, amanhã tem culto, de manhã e de noite. Elas vão vir, elas nem sabem o que aconteceu. Até porque não está sendo transmitido, né? Mas nós já vamos ser mulheres que ouvem, mas colocam em prática, né? Ouvem e põem em prática o que o Senhor está falando. E, queridas, você viu o que aconteceu com elas? Elas foram abençoadas por Deus. Elas poderiam muito bem ser mulheres frustradas, porque elas ajudavam outros a dar à luz, e elas não tinham família? Como assim? Eu tenho, né, as meninas ali da célula. Queridas, eu quero, em nome de Jesus, que essas meninas sejam, sabe, melhores em tudo. E muita coisa que eu falo assim, Senhor, eu não canto, não danço, Deus, mas em nome de Jesus, o Senhor tem isso com a vida delas, capacita, né? Leva elas a fazer um curso no que precisar, né? Porque tem algo que a gente vê, mas às vezes precisa um aperfeiçoamento em algo, mas eu falei assim, Senhor, eu quero ser um instrumento para ajudar elas a viver o projeto do Senhor na vida delas. Eu lembro que a Aureni, quando chegou na igreja, o Senhor me deu uma visão, e eu falei assim, oh meu Deus, não vou nem contar isso para ela. Né? Agora eu posso contar, porque, glória a Deus, né, ela já passou por todo o processo, mas eu via, gente, quando cheguei ali naquela casa para fazer uma campanha, o Senhor falou assim, olha no meio dessa multidão, tem 2 pessoas aí, olha para eles. Eu olhei, os que ninguém dava nada, era ela e o marido, né? Tipo, a gente achava assim, que não era eles que ia dar certo. Olhando, né, parecia que era outros. Aí Deus falou, olha, olhei. E aí o Senhor começou a falar no meu coração que um dia ela estaria aqui no louvor. Queridos, foi tão tremendo. E aí eu lembro que no processo dela, teve um dia que eu falei, Senhor, eu vou compartilhar isso com ela. E eu falei para ela, e o dia que eu vi ela aqui, gente, foi algo muito forte para mim. Porque aquilo que o Senhor tinha dado, aquilo que eu falei para vocês, já às vezes vê o amanhã, né? Foi tão forte, sabe, quando eu vi ela sendo usada pelo Senhor. Falei, oh Deus, obrigada. E sabe o que é tremendo? É você poder ser um instrumento para dar à luz aquilo que Deus quer fazer na vida do seu irmão. Você acha que as trevas ficou feliz? Ele queria que eu falasse assim, que menina, você não tem jeito para isso não. Está querendo o quê? Se aparecer? Porque ela falava, irmãos, mas aí, irmãs, ela falava às vezes, ai, Fá, um dia, né, quem sabe eu posso estar lá, não sei o quê. E aí eu poderia, né, dependendo da pessoa, falar assim, nossa, está querendo se aparecer na igreja. E não, queridos, eu estava entendendo ali o que era, eu estava no circuito.
Então, o que Deus Ele quer usar a minha, a sua vida, vamos ser cura, vamos ser transformação, vamos ser auxiliadoras, vamos ser parteiras, sabe, dar a luz ao projeto. Quantas irmãs aqui com um projeto e o sonho do Senhor enterrado, paralisado? Quantas irmãs aqui que o Senhor Ele quer usar, mas por conta de estar ferida, a alma estar num quarto escuro, elas não conseguem sair para fora e cumprir o que o Senhor gostaria que elas cumprissem. E eu e você podemos ser cura para o corpo? O corpo cura o corpo, o corpo cura o corpo. Essa foi a frase que o Espírito Santo falou para mim no carro, com o Denis. Aí eu falei para ele, amor, está vindo na minha cabeça, o corpo cura o corpo, o corpo cura o corpo. Então, queridas, existe algo que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, mas existe algo que é o corpo que faz. Toda vez que você é amorosa, que você acolhe, você está curando. Você nem sabe, você está curando. Toda vez que você trata bem, né, você não trata com desrespeito, você não é dura. Toda vez que você escolhe não maldizer, eu recuso a maldizer, a defamar alguém, eu recuso. Então, queridas, você está sendo um instrumento de vida. Você está sendo instrumento de vida. Você está preservando. Sabe o que a palavra diz? Quem é que odeia o seu próprio corpo? Ninguém. Então, se vocês são minhas irmãs e é o corpo que eu faço parte, qual que é o meu dever? Cuidar de vocês. E tanto é cuidar que o Senhor falou, filha, você é um membro. Eu estou falando com você. Então, você tem que comunicar isso como um cuidado com o corpo. Eu falei, meu Deus amado, é assim, glória a Deus, Senhor, só me ajuda a chegar lá, porque eu estou quase, né, mas glória a Deus, depois que você chega, o Senhor vai te ajudando, né, vai dando graça. Então, queridas, muita coisa na nossa vida está retida por conta de nós, por conta da forma que nós nos acostumamos e aprendemos a ser. Eu vejo uma carência na Igreja de Cristo em relação a conversas profundas, eu vejo uma carência. A gente aprende, até por criação dos pais, a ser bem superficial, coisa rápida, né? Oi, Tati, você está bem? Ah, estou, é educação. Mas a gente tem muita dificuldade de se aprofundar. Tem pessoas aqui que até hoje eu não posso nem falar assim, eu tenho um relacionamento profundo. Não tenho, ou eu tenho intimidade, não tenho. Mas por quê? Existe um bloqueio. Teve um dia que Deus falou assim para mim, abraça a pessoa que está do seu lado, mas assim, não era culto, tá, gente? Era assim, estávamos em algo. Sabe quando vem um negócio assim no seu coração? Nossa, eu quero dar um abraço na Tati, por exemplo, né? Nossa, eu quero dar um abraço na Tati. Gente, eu me senti bloqueada para dar um abraço, mas não porque eu não queria. É que eu falava, vai que eu dou um abraço e sei lá, e ela não recebe bem. Só para você entender o nível da coisa. E as meninas aqui da célula, né, sabe como que eu sou? Não é algo pessoal em mim, mas eu vejo que é até algo espiritual, sabe? Não sei se vocês conseguem ter esse olhar. Tipo assim, não, eu vou criar alguma barreira, que aí a Suleima não vai abraçar a Karen. Você entende? E aí, queridas, a gente fica assim, oprimidas. Satanás nos oprime, essa é a palavra. A gente se sente oprimida. E aí você vê células que era para ser... Porque eu falo, o que é célula? Célula é lugar de cura. Gente, quantas células, quantos líderes, quantos membros de célula... que infelizmente eles estão doentes. Estão doentes, eles não estão saudáveis. E aí como que vai um ajudar o outro? E queridas, olha que tremendo o que fala aqui. Que 1 Coríntios 12, 27, né, diz, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E eu tinha colocado, né, que Satanás quer enfraquecer a igreja ao fazer com que nós deixemos de cuidar do corpo. Isso é a forma que ele tenta fazer, né? E eu coloquei assim também, o Senhor quer curar a sua alma, sarar todas as feridas, tratar todas as ofensas, frustrações, decepções que você já possa ter passado na vida. Seja fora ou seja dentro da igreja. E, queridas, não espere que eu não possa decepcionar você. Eu sei que eu posso acabar fazendo isso. Na célula, eu vivo falando isso para as meninas. Eu falo, eu sei que eu posso acabar sem querer, né, decepcionando. Mas vamos nos perdoar. Né? Vamos nos perdoar.
E vamos nos amar, cuidar, né, um do outro, para que nós possamos o quê? Crescer juntos. O Senhor quer curar essa frustração, essa ofensa, para que nós possamos crescer juntos e edificar umas às outras em amor. Crescer juntas e edificar umas às outras em amor. Então, queridas, o que o Senhor está dando uma lição de casa? Vamos tirar do nosso meio tudo aquilo que não provém do amor. Maledicência provém do amor? Críticas provém do amor? Julgamentos provém do amor? E por que nós convivemos com todas essas coisas? Por quê? Você que está me ouvindo, mulher, por que você se permite conviver com essas coisas? E de forma natural, não é aquela coisa que aconteceu e depois você fica até com pesar, porque o Espírito Santo, queridas, ele fala. E às vezes, sabe o que a gente faz com o Espírito Santo? A boca dele está aqui, a gente faz assim, ó. Porque são coisas que alimentam nossa carne. Às vezes a gente cala a voz do Espírito Santo. Eu lembro de uma experiência que nós passamos. Uma pessoa, ela fez parte de uma roda. E naquela roda, eu fui o alvo. Amém, não? Faz parte, a gente sabe que nós estamos vulneráveis a isso, né? Queridas, mas eu achei tremendo. Ali foi onde eu vi o fruto do Espírito Santo nessa pessoa. Ela veio me procurar, ficou com pesar. Não foi ela que estava fazendo ali a roda, mas ela estava na roda. E aí ela falou assim, eu preciso te contar. Se ela não me contasse, eu nunca quer saber na vida. Na vida eu não ia saber. Deus, eu creio que Ele não ia me revelar. Até porque não tinha necessidade. E ela ficou com esse pesar e ela falou, está sendo feito isso. Foi falado tantas essas coisas aí. Eu até pensei, oh Deus, não deixa ela me falar mais coisa, não. Guarda meu coração, né? Que às vezes não é melhor você não saber, né? Às vezes é melhor você não saber. Mas eu falei, amém, Senhor. Se ela está me contando, o Senhor vai me dar essa estrutura para eu ouvir e ficar bem. E aí ela falou sobre isso. E ela falou, e eu estou com o meu coração muito apertado, porque eu sinto que eu estou pecando. Eu falei, glória a Deus, ela nasceu de novo. Nasceu de novo. Foi quando eu comecei a ver. Eu falei, olha, glória a Deus, Senhor. Olha, é o fruto do penoso trabalho, né? Porque quem cuida de célula vê que o negócio, você tem que realmente trabalhar, né? Aí a hora que você pensa, agora vai. Não, não vai. Agora vai, não vai, né? E aí você vê o fruto do Espírito. Glória a Deus. Isso já testificou. Graças a Deus, meu coração prontamente, né, assim, perdoou. Falei, Senhor, não quero ficar com essa ofensa não, porque senão a minha vida que amarra, né? Quem não perdoa não existe, você sabia? Se você está aqui com mágoa, eu quero te dizer, você não está existindo. Você não tem sido ninguém. Eu digo assim, ninguém é ninguém, mas entenda, você não está sendo ninguém em Deus. Porque você não tem perdoado. E nós podemos não ser ninguém para sempre, porque diz que naquele grande dia, se chegarmos diante do Senhor, tivermos alguma ofensa, o Senhor vai dizer, assim como você não perdoou, eu não posso te perdoar. Porque não é assim, a palavra diz, né? Para que nós possamos ser perdoados, precisamos perdoar. Então, queridas, vamos resolver o negócio? Já fala assim, Deus, põe uma prontidão em perdoar. Vai ficar chateada? Vai. Vai ficar triste? Vai, porque você é um ser humano. Mas já põe uma prontidão, eu quero perdoar. Senhor, eu quero perdoar. Quando eu fiquei sabendo que assassinaram o meu irmão, e eu encontrei o corpo morto. Queridas, aquele dia foi o dia mais difícil da minha vida como cristã. E eu vi o corpo ali. E o duro não é você perder, mas saber a forma, né? O duro é tudo duro, mas eu digo assim, pior ainda, você saber que alguém tirou a vida de alguém que você tanto amava. E eu entrei ali dentro do carro, e eu falei assim, Senhor, eu não quero demorar para liberar perdão, Deus, eu não quero. Eu escolho perdoar, Jesus. Agora, gente, mas o meu coração estava sangrando, e eu falava, Senhor, eu não quero demorar, porque talvez isso daí vai me amarrar. Foi questão de 1 hora do lugar até a casa da minha mãe. E eu falei, quando eu chegar diante da minha mãe, eu quero poder já ter perdoado, para que eu fale para ela, mãe, perdoe. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria legalidade para falar para ela fazer isso. E ali, queridos,
Eu falei assim, Senhor, nessas horas a gente vê o que é realmente você não ser mais só você. Agora nós pertencemos a Cristo. É Cristo habitando em nós, porque, queridas, foi uma coisa surreal. E depois eu tive que, em outros momentos, falar, Senhor, eu não quero ter requisito de nada, eu perdoo de novo. Eu falei, eu vou falar que eu perdoo e oro perdoando, orava pela vida. Eu falei, quantas vezes for necessário, quantas vezes eu achar que tem alguma coisa, algum ressentimento, eu vou orar por essa pessoa. E não quero saber quem é, porque tinha como saber que tinha câmeras no lugar que gravou. Eu falei, eu não quero ver. Eu quero orar por essa pessoa e ela nunca vai saber que eu orei pela salvação dela. Mas eu creio que um dia ela pode estar salva lá no céu, né? E como lá não haverá dor, quem sabe Jesus até deixa eu saber quem foi, mas não vai haver nada, né? Não vai ter nada, nada de ruim, né? Não vai ter nada de ruim. Então, queridas, eu não sei o nível de ofensa que você está no seu coração. Sabe, eu não sei o nível de frustração, mas perdoe. Por favor, perdoe essa pessoa. Não perca a sua alma, não perca a alegria de viver. Não perca, você não está existindo, passe a viver. O Senhor quer hoje aqui derramar vida sobre você, como aquele vale de ossos secos, sabe, que estava sem vida, e ali foi profetizado e a vida voltou. Volte a viver, queridas. E aqui para finalizar, o Senhor, Ele quer fazer isso com a gente hoje, mas para isso, eu e você precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem, queridas. Precisamos ter coragem para ser curadas e para ser instrumento de cura. Porque às vezes você já está curado. Glória a Deus, você não tem nenhuma situação. Mas você precisa ter coragem para ser instrumento de cura. Às vezes a gente está curado, está tudo bem. A gente fala, minha vida está tudo certo. Mas o Senhor não cura a gente para nada. Curei você para você ficar bonitinho aí sentado no seu lugar. Não. É para que a gente possa agora ser usado por Ele, cooperar com o Espírito Santo, né? Então, queridas, nós precisamos reconhecer que nós precisamos da cura na nossa alma. E o vento de Deus, o vento do Espírito Santo, que é tão maravilhoso. Sabe, a doce presença do Espírito Santo. O vento do Espírito Santo vai soprar neste lugar, e ele vai soprar cura na nossa alma. Ele vai arrancar a nossa alma desse quarto escuro. Sabe, ele vai tirar você desse quarto escuro, solitário, isolado que você está. Você não precisa estar aí. Você não precisa estar neste lugar. E o Senhor, Ele vai trazer essa cura para nós. Ele vai trazer luz na escuridão. Não tem o louvor que nós cantamos aqui? Traz luz na escuridão. Ele tira as mentiras, não é? As mentiras. Satanás cria mentiras na nossa mente. Ninguém gosta de você. Você não é importante, não. As pessoas só gostam de estar com você porque você tem algo a oferecer. As pessoas só te procuram quando precisam de algo. Isso é mentira! É mentira de Satanás. Você é importante sim, eu sou importante sim. Queridas, você entende como essas coisas podem se tornar prisões e cadeias na nossa vida? Ao ponto que nós não damos o nosso melhor, nós não oferecemos o nosso melhor para o outro, porque nós começamos a acreditar nas mentiras de Satanás. Não confia não. Seja um olho aberto, outro fechado. Gente, pelo amor de Deus. Querida, se alguém fizer algo de mal, tem uma coisa na sua mente, é a pessoa e Deus, porque senão você vai viver sempre desconfiada, e isso vai te impedir de transbordar. Enquanto eu não confiava, eu tinha dificuldade de transbordar em quem eu realmente sou. Sabe, porque eu falava assim, não, se eu ser muito alegre, as pessoas não vão respeitar. No serviço era assim, né? Eu falava assim, eu tenho que ser firme, porque daí nenhum homem vai mexer comigo. Entende? E aí a gente cria isso, e às vezes até com mulher. Queridas, não tem nada a ver, lá na célula as meninas sabem. Tem momentos que eu tenho que conversar sério, né, meninas?
Às vezes a gente tem que ter umas conversas mais profundas. Mas, queridas, eu falo assim, olha, meu Deus amado, vamos rir, vamos brincar. Isso não invalida em nada. Eu não deixo de ser um instrumento de Deus na vida delas por conta disso. Ao contrário, isso tem fortalecido a nossa aliança. E elas estão aí como testemunha, né, para dizer como tem sido. E eu oro, e eu já falei isso para elas, né, para a célula a gente fala isso, para que quando eles estiverem com a célula deles, eles possam derramar tudo isso. Sabe uma forma de recompensa? Faça isso por outros. Não deixe morrer. Porque daí a gente vai falar, valeu a pena dar o que não recebemos, mas recebemos de Cristo. Sabe essas feridas que você teve? Pega todas elas e pensa assim, eu quero fazer pelas pessoas tudo diferente. Eu só fui desencorajada, desestimulada, banho de água fria, só falavam com aspereza. Seja tudo ao contrário, seja motivadora, sabe? Seja uma pessoa inspiradora. Seja alguém que diz, vai lá, vai dar certo. Você vai conseguir. Nossa, você está bonita hoje. Queridos, você já reparou a nossa dificuldade de elogiar? Agora, se está feia, nossa, você se me vestiu mal hoje, hein? Não se olhou no espelho? Nossa, você está gorda, hein? Nossa, está muito magra. Queridas, que espírito é esse? Eu não estou te dizendo que você não possa falar. Na célula ali a gente fica conversando, as meninas, e às vezes uma dá um toque para a outra, né, que a gente precisa perder uns quilinhos, mas nada de ofensa, né? Não existe ofensa na forma de falar, nem algo pejorativo. Né? Eu mesma aqui estou precisando perder uns quilinhos, irmãs. Mas assim, não é algo pejorativo, né? Até porque não é a forma que eu estou agora que vai definir o meu valor. Nada a ver isso. Mas a gente dá uns toques. E aí, vamos entrar num regime, vamos fazer uma atividade física, tá? Os chás, vamos ver uns chás aí. E nós estamos falando a verdade. Eu não vou fingir para a pessoa que está do meu lado, que é minha amiga, falar, você está maravilhosa, olha... Não, queridas, eu acho que a gente tem que, né, perder um pouquinho de peso. Você pode falar a verdade, não tem problema. Você está entendendo que eu não estou dizendo que não pode falar a verdade? Podemos e devemos. Porque eu creio que também, se não for dessa forma, não vai ter cura. Vai estar todo mundo ruim aqui e ninguém fala para ninguém a verdade. Ô, irmã, você precisa ler um pouquinho de Bíblia. Ou, né, fulano e tal. Eu queria até dar uns exemplos aqui, mas não vou dar exemplo, né, para não expor. Mas é legal, porque você vê que é algo prático. Eu não estou falando de teoria. Eu não estou falando de teoria. É algo prático que se vive no dia a dia com as pessoas que a gente convive. Dentro da nossa casa, eu e você, temos o poder de elevar os nossos maridos. Temos o poder de curar eles. E falar, você é capaz, o Senhor quer te usar com unção, com ousadia. Eu vivo falando para o Denis aqui sobre o louvor. Eu falo, amor, dá lugar a Deus, que o Senhor quer usar você como um ministro. Sabe, mais do que cantar, deixa Deus te usar, porque eu sei que ele tem muito de Deus dentro dele. E aí ele fala, nossa, mas é tão difícil cantar, e aí cantar e ter que pregar ainda. Eu falo assim, não é pregar, mas assim, deixa Deus te usar. E aí, às vezes, eu vejo aqui, depois eu falo para ele, olha, glória a Deus, Deus te usou com uma graça. E aí eu vejo que aquilo anima. Então, queridas, que você possa se abrir para essa cura. E estamos combinadas que nós vamos sair daqui como agentes transformadoras na vida de outras mulheres, e não só na igreja. No seu trabalho, segunda-feira, querida, chegue lá, você tem uma chefe que é durona, dá um abraço nela, ela talvez vai ficar meia torta, meia... Querida, mas fala assim, ocitocina, deixa eu dar uma ocitocina. Queridas, vamos quebrando, na minha mãe era assim, aí eu puxava assim a saia da minha mãe, ela falava, ixi, depois de grande ficou boba. As meninas da célula sabem que eu conto isso para elas. E aí eu continuava, que o Senhor falou assim para mim, aqui nesse altar, através do pastor Miguel, perdoe a sua mãe. Ela nunca te ofereceu isso porque ela não recebeu. E aí ele leu aquele versículo, que os filhos convertam os seus corações ao coração dos pais. Queridas, ali, eu olhei para minha mãe com olhos de amor e compaixão. E eu falei, Senhor, então é eu que tenho que curar ela? Glória a Deus, vamos para esse trabalho árduo, né? E glória a Deus, queridas, assim, minha mãe, olha, o Denis é quem diga, né? Ele fala, nem dá para imaginar que sua mãe era desse jeito. Mas ela era, minha mãe era tipo sargentão. Fala alguma coisa que eu quebro a boca de vocês. Fala alguma coisa. E hoje em dia, muitas vezes eu exorto minha mãe. Eu falo assim, mãe, não está certo.
Ô mãe, a senhora está fora da palavra, a senhora sabia? E eu falo assim, gente, se fosse antes, ela falava, quem você pensa que é, menina? Eu tenho o dobro da sua idade. Gente, minha mãe era brava, porque a minha avó, ela é italiana com português, o sangue. Gente, aí eu quero até fazer um exame assim, para ver o que predomina no meu sangue. Mas glória a Deus que vai falar que é o sangue de Cristo. Oh, aleluias! Então, queridas, é algo tremendo. E o Senhor, Ele mostrou que há muitas almas feridas, mas eu creio que havia muitas almas feridas. Havia, porque nós vamos sair daqui hoje tocadas pelo sangue do Senhor, tocadas pela presença do Senhor. E eu gostaria, queridas, que vocês se colocassem de pé.